Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot. A Disciplina do Tempo. Tu, que a todos ama, estou firmada em ti, governante do tempo, rei da eternidade. Em ti não há grande ou pequeno, pois tu és tudo e a tudo enche. O mundo recente ao teu comando avança, as gotas de orvalho caem em tuas mãos. Desde os misteriosos poderes do firmamento, vejo-os, os minutos de minhas horas entrelaçar. M. Carmichael uniu lindamente em seu poema os dois conceitos antigos do tempo. Um expresso pela palavra grega cronos, refere-se aos minutos de nossas horas, ou à noção de duração e sucesso. O outro, kairos, é o que o Dr. James Houston chama de tempo avaliado, que significa instrumentação e propósito. O homem precisa ver-se significativo à luz dos acontecimentos de kairos, vendo-se a si mesmo esperançosamente no contexto de uma realidade maior do que sua própria temporalidade de cronos. Estou firmada em ti, governante do tempo, rei da eternidade. É a expressão de fé de que minha temporalidade é compreendida apenas no contexto infinito da eternidade. Nem mesmo a pequena gota de orvalho fica sem o cuidado e a atenção daquele que a todos ama. Devo então pensar que algum detalhe da minha vida terrena, mesmo tão pequena como um minuto de uma das minhas horas, não tenha sentido? Como devo dar conta do meu tempo ao meu mestre? Fui educada para acreditar que é pecado chegar atrasada, fazer os outros esperarem por você. Meus pais nos ensinaram a roubar deles um de seus bens mais preciosos. O tempo é uma criatura, uma coisa criada e um presente. Não podemos fazer mais tempo, só podemos recebê-lo e ser fiéis mordomos do uso dele. Eu não tenho tempo é provavelmente uma mentira mais comum do que imaginamos, que acoberta o eu não quero. Nós temos tempo, 24 horas em um dia, 7 dias em uma semana. Todos nós temos a mesma parcela. Se o presidente pode governar o país em 24 horas por dia, você deve ser capaz de limpar seu quarto. Foi como a mãe disse ao seu filho adolescente. As exigências do nosso tempo diferem, é claro. É aqui que o discípulo deve consultar seu mestre. O que o Senhor quer que eu faça? Haverá tempo, tenha certeza absoluta, para tudo o que Deus quer que façamos. Quando estamos no meio de um grande negócio, dificilmente pensamos no kairos e vemos o cronos apenas como horas que voam mais rápido do que podemos contar. É quando as coisas estão calmas que nos damos conta de minutos que passam lentamente. Então, temos a oportunidade, talvez, de pensar no significado mais profundo dessas duas palavras à luz da eternidade. Este capítulo está sendo escrito com tranquilidade. Isto é especialmente maravilhoso, pois acontece depois de 3 semanas bastante rigorosas de viagem pela Inglaterra. 2.000 milhas de viagem, muitas reuniões, muitas camas diferentes, incontáveis xícaras de chá. Eu não tinha certeza de onde estava quando acordei pela manhã. Vamos ver, é terça-feira? Aqui deve ser Sheffield. Sonhei ontem à noite que estava novamente em uma reunião, ouvindo os 2 ou 3 oradores que me precederiam, revisando nervosamente em minha cabeça o que eu ia dizer. Ocorreu-me, então, em um sonho, que eu não precisava dar nenhuma palestra. Eu poderia acordar se escolhesse, o que fiz, para meu imenso alívio, não encontrando nada além de um longo e tranquilo dia diante de mim, em que eu não daria palestra alguma. Na verdade, eu nem sequer falaria. Estou sozinha no Hyde. Nenhum telefone tocará, nenhum correio chegará. Há longos períodos de tempo não marcados. Não há despertador, não há notícias da manhã para ouvir, não há hora especificada para as refeições, já que, nos dias em que Lars está aqui, ele pesca. Nunca tenho certeza se o cardápio incluirá peixe ou a que horas podemos sentar-nos à mesa. Lars sai, às vezes durante a noite, para visitar parentes e ver os lugares onde ele cresceu, enquanto eu fico sozinha. Quase não é necessário limpar ou cozinhar. Tenho poucas opções de roupas para usar. É uma felicidade ter tempo. A sensação do tempo é estranhamente alterada aqui por causa da duração da luz do dia. Estamos em junho e o sol parece relutante em se pôr. Ele pende alto no céu ocidental sobre as águas, e quando a noite deveria estar sobre nós, o sol escorregou apenas um pouco abaixo do horizonte.
onde ele rola paralelamente à linha de colinas baixas. Acordo à meia-noite e vou ficar ao lado da janela, olhando para o fiord. O céu é iluminado por um brilho sinistro como a luminosidade de uma tarde escurecida pela tempestade. Nenhuma vez tive que acender uma lâmpada, portanto não há pontuação para a noite e para a manhã. Nascer do sol, meio-dia, pôr do sol, meia-noite. Domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Janeiro, maio e setembro. Inverno, primavera, verão, outono. Páscoa, ação de graças, Natal. Estes são os sinais de pontuação do tempo, e que maravilhosa misericórdia Deus tem separado a luz das trevas. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. 6 dias, depois um dia de descanso. Luas que crescem e minguam, estações que vêm e vão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, escreveu Colette, o pregador do livro de Eclesiastes. Para nascer, morrer, plantar e arrancar o que se plantou, matar e curar, derribar e edificar, chorar e rir, prantear e dançar, espalhar pedras e ajuntá-las, abraçar e afastar-se, buscar e perder, guardar e deitar fora, rasgar e coser. Há momentos para o silêncio e para a fala, para o amor e o ódio, para a guerra e a paz. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 10 e 11. Aqui está uma receita para o tédio e o cinismo. Se a vida nada mais é do que uma sequência de minutos sem sentido, enfiado em horas sem compreensão da obra de Deus, do começo ao fim, a canção de um caipira diz tudo. Abra as portas e as moscas entram. Feche as portas e estou suando de novo. A vida fica tediosa, não fica? Para o cristão, o tempo é transfigurado à medida que o vemos seguro no amor de Deus, criado por e para Jesus Cristo, a quem pertence a primazia sobre todas as coisas criadas, e o qual existiu antes de que tudo e que a tudo sustenta. Vemos o passado como ação contínua de Deus na história do homem, dando-lhe liberdade para agir, e o futuro como pertencendo também ao Senhor, e mantendo para nós a esperança da redenção. É-nos dado o presente dentro do qual escolhemos a quem vamos servir, sabendo que este momento afeta o próximo e que somos responsáveis por ele. O 90º Salmo expressa o sentido humano do tempo e sua incrível rapidez e seriedade. Mas olha com esperança a temporalidade de Deus e a promessa de alegria futura. Antes que os montes nascessem, tu és Deus. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, são como sonhos que desaparecem, e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Satisfaz-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final do dia. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Salmos 90, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 15. É maravilhosamente estabilizador e calmante recordar algumas das maneiras pelos quais o tempo de Deus é visto nas grandes histórias bíblicas. Acontecimentos que o mundo descartaria como mera coincidência acabam sendo sincronizados com a máxima precisão pelo governante do tempo. Quando o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaque, ele fez os camelos ajoelharem-se junto ao poço fora da cidade e estava orando por orientação para encontrar a moça certa. Antes dele terminar de orar, lá estava ela. Quando Ruth foi colher nos campos depois dos ceifeiros, aconteceu que ela estava na faixa que pertencia a Boaz, e ela apareceu lá exatamente quando ele veio de Belém. Ele se tornou seu parente resgatador. O rapaz Davi, enviado com provisões para seus irmãos que eram soldados, chegou ao acampamento enquanto a hoste dos filisteus gritava o grito de guerra. Davi correu para as fileiras e chegou bem a tempo de ouvir o gigante de Gade, Golias, trovejar seu desaforo.
Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. 1 Samuel 17:10. E Davi, embora apenas um jovem ruivo e bonito, o desafiou em nome do Senhor dos Exércitos e cravou uma pedra de sua funda na testa de Golias. Um versículo no segundo livro de Reis fala de um estranho e surpreendente golpe de sorte. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. 2 Reis 13, 20 e 21. Quando Jesus disse a Pedro e a João para irem preparar a Páscoa, eles deveriam encontrar a casa onde desejava celebrá-la, seguindo um homem que carregava um jarro de água que eles encontrariam ao entrarem na cidade. Eles encontraram o local exatamente como Jesus dissera. O encontro de Felipe com o etíope, ministro do tesouro, foi marcado pelo anjo do Senhor, que chegou a Felipe a tempo de enviá-lo à estrada Jerusalém-Gaza, para se reunir com uma certa carruagem, na qual um homem estava lendo uma certa passagem de um certo livro que Felipe, por acaso, conseguiu explicar a ele. O homem se tornou um crente. Nas tuas mãos estão os meus dias. Salmos 31:15. Tornou-se parte da minha vida. Quando o Senhor me deixou na agonia de esperar por alguma decisão, essas palavras me colocaram em repouso. O tempo é sempre perfeito, embora raramente me pareça assim, pois meu temperamento anseia por previsões de atrações vindouras. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27:14. É a palavra de que preciso muitas vezes. Após uma reunião noturna na qual eu havia falado sobre o aspecto do tempo da orientação de Deus, uma mulher me disse: sei exatamente o que você quer dizer. Tem sido minha experiência também. Quando me ofereci para o serviço missionário, eu esperava que Deus me mostrasse imediatamente onde Ele me queria, mas Ele não me mostrou. Eu esperei e orei e esperei, desesperada por saber. Por que Ele não me disse? Por que devo esperar? Eu havia sido treinada como dietista, mas não podia imaginar que isso seria de grande utilidade no campo missionário. Foi 18 meses depois de ter me voluntariado, 18 meses de oração importunadora, quando uma missionária veio à escola bíblica para falar. No final de sua palestra, ela disse: e nós pedimos suas orações para que o Senhor nos envie uma dietista para a Índia. E imediatamente o Senhor disse: é você, Gwen, vá. E em 6 meses eu estava na Índia. Nas tuas mãos estão os meus dias. Muitas vezes eles parecem estar nas mãos das pessoas. Quando desejo solidão e nenhuma interrupção, o telefone toca. As pessoas vêm, chega uma correspondência que exige ação imediata. Será que imagino que as interrupções vêm como uma surpresa para o Senhor? Não são elas. Tanto quanto as coisas planejadas, uma parte do padrão de coisas que cooperam para o bem. Voando em um pequeno avião sobre o vasto país agrícola de Manitoba, em uma noite de primavera, fiquei fascinada com a beleza dos padrões criadas pelo contorno das lavouras. Havia listras em vários tons de terra e verde, círculos e faixas e curvas por quilômetros e quilômetros, em todos os lados. Mas os desenhos mais bonitos surgiam das interrupções. Uma árvore aqui, um lago ali, uma colina, uma rocha, um rio. O lavrador tinha que dobrar a linha cada vez que passava por uma interrupção. Senhor, onde há interrupções, parece que o arranjo do tempo que eu havia planejado tão bem escapou de minhas mãos. Ajuda-me então a me lembrar de que ele não escapou das suas. Em suas mãos, essas coisas inesperadas serão transformadas em um desenho inesperadamente belo. A suma de nosso trabalho aqui na terra é glorificar a Deus. Essa era também a suma da tarefa de Jesus. Como ele o fez? Pouco antes de ser crucificado, ele disse ao seu Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17:4. Havia infinitas exigências sobre o tempo de Jesus. As pessoas o pressionavam com suas necessidades para que ele e seus discípulos não tivessem descanso sequer para comer. E ele iria para as colinas para orar e ficar sozinho. Às vezes, os discípulos vinham com ele, com
vinham a ele com reprovação, porque ele não estava disponível quando necessário. Deve ter havido sempre e onde ele foi aqueles que queriam ser curados que não podiam chegar até ele por causa das multidões, ou que souberam tarde demais de que Jesus de Nazaré estava passando, ou que não tinham ninguém para levá-los até Jesus ou para enviá-los a pedir-lhe que viesse até ele. Quantos, se apenas, ele deve ter deixado para trás, e tantos outros que ele poderia ter feito. Deve ter havido coisas também que o próprio Jesus gostaria de ter feito durante aqueles 3 anos lotados de seu ministério público. Mas ele era um homem, com as limitações de tempo e espaço de um homem. No entanto, ele tirou tempo para descansar, retirando-se para as colinas para orar sozinho, e às vezes levando seus discípulos a lugares solitários, onde estivessem livres das multidões. Ainda assim, ele foi capaz de fazer aquela afirmação surpreendente: consumei a obra para que me confiaste para fazer. Isso não foi o mesmo que dizer que ele havia terminado tudo o que podia pensar em fazer ou que ele tivesse feito tudo o que os outros lhe haviam pedido. Ele não fez nenhuma reivindicação de ter feito o que queria fazer. A afirmação era que ele fizera o que lhe havia sido dado. Essa é uma pista importante para nós. A obra de Deus é designada. O que foi dado ao Filho para fazer foi a vontade do Pai, e o que há nos dado a fazer também é a vontade do Pai. Sempre há tempo suficiente para fazer a vontade de Deus. Para isso, nunca podemos dizer eu não tenho tempo. Quando nos sentimos agitados e frustrados, atormentados e transtornados, é um sinal de que estamos correndo em nosso propósito horário, não no de Deus. Escrevi a uma amiga, contando-lhe as coisas da minha lista para as quais eu precisava de suas orações. Era uma longa lista, mais do que eu sentia que poderia realizar. Que a lista do Senhor seja feita. É o que eu estou orando por você nesses dias, escreveu ela de volta. É uma boa oração a ser orada por um discípulo. Sou totalmente a favor de fazer listas daquilo que precisa ser feito. E fico entusiasmada ao ticar as atividades quando completadas. Mas as listas devem ser revistas diariamente com o Senhor, pedindo-lhe que apague o que não está na lista que Ele tem para nós, para que antes de irmos deitar-nos seja possível dizer: consumei a obra que me confiaste para fazer. Meu fardo é leve, disse Jesus. O que nos pesa é o acréscimo de fardos que Deus nunca quis que carregássemos. Aprenda a dizer não. Muitos cristãos ocupados acham que devem agendar um tempo livre para ficarem quietos, para lerem livros, para estarem em família. Se eles não fizerem isso, o tempo é facilmente preenchido com as exigências que os outros fazem. Não há nada de desonesto em dizer a alguém: sinto muito, essa noite não está disponível. Se aquela noite foi reservada para a tranquilidade ou para a família, ela não está aberta a outras atividades. Meus dias, que estão nas mãos de Deus, agora incluem para mim uma quantidade relativamente grande de viagens. Lars e eu oramos sobre o horário, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para organizarmos a viagem e o tempo em casa. Não é fácil saber o que dizer a um convite para um compromisso daqui a 18 meses ou mais. Somos lançados ao Senhor que vê o fim desde o início, e só podemos confiar nele para nos guiar em nossas respostas. Cada ano me esforço um pouco mais para ser sensata, para deixar espaço entre as viagens para as outras coisas que eu deveria fazer. E a cada ano parece mais difícil resolver os compromissos. Quando voltamos para casa após uma viagem, muitas vezes à tarde da noite, desfazemos as malas e vamos para a cama, resistindo à tentação de fazer telefonemas ou abrir o correio. Pela manhã, a rotina começa. Abrir a correspondência, arrancar todos os selos para a caixa missionária iraniana da igreja, ler a correspondência, organizá-las em pilhas, resposta imediata, cartas comerciais, convites e contas, resposta atrasada, cartas de amigos. Organizar a escrivaninha, lavar a roupa, limpar a casa, comprar mantimentos, responder as correspondências, assar pão, lavar o cabelo, visitar a mãe, fazer telefonemas, tentar escrever, pensar, ler e orar, antes de fazer outra mala. Frustração não é a vontade de Deus, disso nós podemos ter bastante certeza. Há tempo para fazer toda e qualquer coisa que Deus quer que façamos. A obediência se encaixa perfeitamente na estrutura dada por Ele. Uma coisa que certamente não vai caber nela é a preocupação.
Eis 6 razões para isso. 1. A preocupação é totalmente infrutífera. Você já conseguiu acrescentar 1 centímetro onde você queria ou subtrair 1 onde você não queria apenas por estar ansioso? Se você não consegue fazer isso se preocupando, o que você consegue fazer? 2. A preocupação é pior do que ser infrutífera. Observe estes mandamentos. Não temais, não te espantes, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, tende bom ânimo. A preocupação é pegar o que não foi dado, por exemplo, o amanhã. O dia de amanhã não é nosso motivo de preocupação. Temos permissão para planejá-lo, mas não temos permissão para nos preocuparmos com ele. Os problemas de hoje já são um fardo suficiente. Jesus sabia exatamente do que estava falando quando disse isso. 4. Preocupação é recusar o que é dado. O cuidado de hoje, não o de amanhã, é a responsabilidade que nos é dada, repartida sobre a sabedoria de Deus. Muitas vezes negligenciamos o que nos foi atribuído no momento porque estamos preocupados com algo que não é da nossa conta agora. Como é fácil dar apenas a metade da nossa dedicação a alguém que precisa de nós, uma amiga, um marido ou um filho pequeno, porque a outra metade está concentrada em uma preocupação futura. 5. A preocupação é a antítese da confiança. Você simplesmente não pode fazer as duas coisas, elas são mutuamente excludentes. 6. A preocupação é um perverso desperdício de tempo, bem como de energia. Direcione o seu tempo e sua energia para a preocupação e você será deficiente em outras coisas, como cantar com graça em seu coração, orar com ação de graças, ouvir o relato de uma criança sobre o seu dia de escola, convidar uma pessoa solitária para jantar, sentar-se para conversar sem pressa com a esposa ou o marido, escrever um bilhete para alguém que precise. As pessoas desejam ter mais tempo livre. O problema não é ter pouquíssimo tempo, mas ter muito tempo mal gasto. Os jornais de domingo, quase todas as revistas e quase todos os programas de televisão são uma perda de tempo irracional. Jesus nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 e 29. Como devemos chegar a ele? Em fé em primeiro lugar para nossa salvação. Nenhum outro passo pode preceder esse. Mas aquele que depositou sua confiança no Senhor deve continuar a vir diariamente para aprender dele como ser gentil e humilde de coração. A administração do tempo, uma ciência altamente desenvolvida hoje, começa para o cristão com o tempo reservado para Deus. As outras coisas não podem cair em uma ordem pacífica se isso for omitido. A vida de Daniel ilustra a disciplina do tempo. Ele tinha um horário regular para a oração. O rei Dário emitiu uma ordem para que qualquer um que nos 30 dias seguintes oferecesse uma petição a qualquer deus ou homem que não fosse ele mesmo, fosse jogado em uma cova de leões. Podemos imaginar a perplexidade de Daniel. Será que ele deveria alterar seu tempo de oração? Reduzir a frequência? Eliminar completamente a oração? Escolher um lugar menos visível? Uma postura casual? Seus inimigos estavam procurando uma maneira de pegá-lo e, claro, não tiveram problemas para encontrá-lo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Ele era um alvo fácil, mas salvar sua pele não era tão importante para ele quanto servir a seu Deus. A oração era indispensável para isso, então ele estava disposto a deixar-se apanhar. Apenas algumas palavras sobre o momento mais importante do dia, aquele gasto sozinho com o Senhor. 1. Que seja um horário regular. Pelo menos 5 dias por semana tenha um tempo especial para a solitude e o silêncio. Se você nunca o fez antes, comece com 10 minutos. Você ficará surpreso com a rapidez com que esse tempo passa e logo precisará planejar mais. 2. Tenha um lugar especial. Qualquer lugar onde você possa estar sozinho, mesmo que tenha que ser no armário.
no banheiro ou dentro do carro na garagem. 3. Deixe sua oração incluir adoração, ação de graças, confissão de pecado, petição. Inclusive um pedido a Deus que fale com você durante seu tempo de solitude. E intercessão, oração pelos outros. Listas de nomes de pessoas pelas quais orar são uma grande ajuda para a maioria de nós. Quando as pessoas me pedem especialmente para orar por elas, preciso anotar os nomes para não esquecer. 4. Mantenha um diário espiritual, anotando as lições aprendidas, os versículos aplicados e uma necessidade particular, as orações respondidas. Isso é um grande encorajamento à fé. Leia uma parte da Bíblia em alguma sequência ordenada, 3 capítulos por dia, e 5 aos domingos o levarão ao longo de toda a Bíblia em um ano. Algumas pessoas gostam de ler 2 capítulos no Antigo Testamento e 1 no Novo a cada dia. Durante sua vida, Billy Graham lia diariamente tanto Salmos como Provérbios, junto com qualquer outra porção da Bíblia em que ele estava. A melhor hora para a maioria das pessoas é cedo pela manhã. Não porque a maioria de nós adora pular da cama, mas porque é a única hora do dia em que podemos ter certeza de não sermos interrompidos, e porque é melhor ter comunhão com Deus antes de ter comunhão com as pessoas. Sua atitude em relação a elas surgirá, então, de sua vida nele. Oferecer a Deus a primeira hora do dia é um sinal de consagração de todo o nosso tempo.